Vamos ler a palavra do Senhor. Neemias, capítulo 1, versículo 1. Diz assim, o título diz: Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. Diz assim: a palavra de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. E disse: ah, Senhor, Deus do céu, Deus grande e terrível, que guarda o conselho e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecaram contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos, e todos nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem o juízo que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os teus mandamentos, e os farei então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu. De lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome. E faz prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era cumprido. Senhor, muito obrigado, meu Pai amado, por esta palavra, Deus. Glória a Deus. Fale conosco, Senhor. Garante a vitória, meu Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode sentar. Olha, bata nas palmas, glorifica o nome do Senhor. A Bíblia nos fala algo importantíssimo, uma atitude importante que o crente deve tomar. Hoje, nós estamos vivendo dias que quem tem o Espírito Santo, ele tem o discernimento, ele observa, ele sente o que está acontecendo, e Deus mostra para ele aonde ele precisa tomar cuidado, aonde ele precisa se posicionar com vigilância,
com quem ele anda, com quem ele conversa. Veja bem, Neemias, ele, sabendo ali do triste estado de Jerusalém, ele ora a Deus, ele clama a Deus. Mas o que aconteceu ali? Ele reconheceu que o que aquele povo estava passando é porque eles estavam precisando fazer um concerto com Deus. Ele entendeu que até mesmo a tua casa precisava fazer um concerto com Deus. Irmão, essa decadência hoje, o que o povo está passando é falta de um concerto com o Senhor. Muitas vezes o próprio crente, ele está sentindo tão natural as coisas, que já poucas coisas ele acha que é pecado, tem coisa que ele acha que é normal, mas não é normal. Então veja bem que estava ali algo precisando de um conserto para que Deus pudesse trabalharmos na vida daquele povo. Algo principal na vida do homem e da mulher é tomar uma atitude, examinar a sua vida. Mas o homem se preocupa tanto nas benfeitorias materiais, em viver bem, em se dar bem, mas não preocupa no que está errado diante dos olhos de Deus, irmãos. E aí vem o sofrimento, a dor. Eu costumo dizer que tem tanta coisa acontecendo na vida de pessoas que se diz cristão hoje, que não é normal, irmão. Não é normal. Certos tipos, irmão, de coisa que acontece, que passa com pessoas que se diz cristão, que você sabe que são coisas espirituais, que não é para acontecer com o servo de Deus. Muitas e muitas pessoas, irmãos, estão fazendo parte de um ministério, fazendo parte de uma determinada congregação, mas já perdeu, irmão, aquela essência do Espírito Santo. Já perdeu aquela comunhão com o Senhor, já não sente mais nada, irmão. Glória a Deus. A oração para ele ficou uma coisa vazia, um negócio que ele não consegue mais, ele sente um peso, ele sente algo terrível, ele não consegue ficar 5 minutos ali de joelho clamando a Deus. Ele não consegue ter uma comunhão com o Senhor, ele sente enjoativa a oração, irmão. Sente enjoativo, difícil de suportar. Não consegue se humilhar, se torna uma pessoa de muita confiança em si mesmo. E quando o homem se torna confiante em si mesmo, ele se torna frágil, fácil para Satanás tragar. E muitas vezes ele não olha os seus erros. Quando a pessoa se acha muito confiante, ele se transforma em observador do erro dos outros, irmãos. E quando nós sentimos frágil, primeiramente nós olhamos nossos erros, as nossas falhas, as nossas ignorâncias, irmãos. A frieza que está em nós, o propósito que está faltando em nós, irmãos. Glória a Deus. Tomar uma iniciativa. Infelizmente, hoje nós vivemos um momento que muitos vivem de olhar a vida do outro, de falar de A, falar de B, mas não olha o seu próprio pecado.
Não olha a sua própria vida. Aponta o dedo para o irmão. Ah, não presta. Ah, é isso. Só vou se tiver fulano. Só vou se ciclano tá. Eu não concordo com fulano. Não. Nós não podemos concordar com o pecado na nossa vida. Nós não podemos concordar com o pecado na nossa vida. Sabe que muitas vezes hoje eu estava meditando e pensando quantas mentes fechadas. Que você diz assim: fulano, a igreja precisa se consagrar, não pode a igreja agir dessa forma, isso aí é errado diante de Deus, e fulano diz desta forma, mas irmão, se for agir aqui, então tem que agir na vida daqueles grandes, daqui fulano de ciclano. Quantos estão deixando de viver a palavra de Deus, porque tem observado a vida de fulano e de ciclano? Porque fulano pode, irmão. Olha a mente fechada, a falta de espiritualidade. Porque eu vejo o meu superior praticando algo, irmão. Isso não quer dizer, irmão, que eu posso praticar porque ele está lá e Deus vai me poupar, não. O cardápio, a palavra está nas minhas mãos. O meu superior pode entrar no inferno, irmão. Mas eu não preciso seguir ele. É individualmente a salvação. O dia eu estava conversando com o obreiro, eu falei, tadinho, está com a mente fechada. Aí, irmão de volta, mas se for agir assim, então tem que agir com todo mundo, aquele que está fazendo assim, rapaz, não é todo mundo não. Não é todo mundo que está voltado para o pecado, não, irmãos. Não é toda a igreja que está voltada para o pecado, não. Não são todos pastores que estão voltados para o pecado, não. Não são todos pastores covardes, ladrões, não, irmão. Existem homens de Deus ainda. Existem pessoas que servem a Deus ainda, principalmente no nosso ministério. Existem homens e mulheres que servem a Deus em espírito e verdade. Porque se não tiver, o que nós estamos fazendo aqui então? Estamos perdendo tempo. Porque eu me considero um homem de Deus. E eu olho para os irmãos aqui e considero homens e mulheres de Deus. Eu considero que nós não estamos aqui perdendo tempo. Agora existem pessoas que estão perdendo tempo porque estão olhando para o homem. Não corrigem o pecado, irmãos. E quando nós não corrigimos o nosso pecado, olhando para a nossa vida, Deus permite algo acontecer, irmãos. Aí nós choramos. Deus não vai preparar coisa boa para nós se sentir satisfeito enquanto não haver o conserto. Enquanto não haver o conserto, irmão. Aí o povo chora, o povo lamenta. Quem não quer coisa boa, irmãos? Todo mundo quer coisa boa. Quem não quer coisa boa? O bom seria que todos que estivessem na direção do Estado, do país, bom seria que fosse servo de Deus, todos eles, não é assim? Nós queríamos, né, irmão? Quem não quer, irmão, mas não pode, tem que se cumprir a Bíblia, irmão. Tem que se cumprir a Bíblia. Tem que se encaixar tudo, irmãos. É tudo determinado por Deus. Tem que se encaixar tudo, irmão. Se não tiver um alerta para o povo orar, irmãos, a igreja perece. É preciso ter um movimento para assustar, o povo ficar assustado.
submete, outros se aprofundam mais no pecado. Em meio a todos os movimentos desses últimos dias, é o que nós vemos nisso, irmão. Muitos crentes estão buscando a Deus, outros estão com medo do que pode vir por aí, e outros estão se aprofundando no pecado. Os que têm certeza da salvação estão buscando a Deus, sabendo que aqui é lugar de aflição. E se nós deixar de buscar a Deus, o nosso compromisso com Deus fracassar, nós começamos a ter medo que nós podemos passar. Nós temos medo de ser morto, nós temos medo dos nossos filhos sofrer, nós temos medo do que vai acontecer daqui 2 anos, daqui 1 ano. Eu só sei de uma coisa: a igreja do Senhor sabe o futuro dela. O crente, ele sabe do futuro dele, irmão. O futuro daquele que serve a Deus está escrito na palavra do Senhor. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas olha, irmãos, separei algo aqui, ó. O crente, ele, além dele examinar o que está errado na sua vida, ele precisa lutar contra o pecado. Ele precisa batalhar contra o pecado, irmãos. Mas quando o pecado que quer atingir é ele, porque o pecado que aquela pessoa está praticando, muitas vezes você não tem autoridade de você chegar até lá e impedir aquela pessoa de continuar praticando o pecado. É por isso que não acaba. Você não tem condições de você ter uma voz ativa e chegar lá e falar: mas é bíblico que o joio não é arrancado agora no meio do trigo. Só que nós estamos vivendo um momento que tem joio muito forte, irmão. Tem joio bem enraizado aí, irmãos. Tem joio que está chamando a atenção, irmão. Mas é aí que manifesta os fiéis que não se abalam com nada. É aí que manifesta os fiéis que não se abalam com nada. Veja bem, Romanos 6, 23. Aos Romanos. Eu quero ler aqui, irmão, rapidinho. Aos Romanos 6. Por que nós temos que lutar contra o pecado? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. A morte veio por causa do pecado. Se a pessoa está praticando o pecado e não faz um conserto com Deus, ele vai esperar coisa boa? Então nós podemos ver que quantas e quantas pessoas que estão pagando um preço muito alto. Se você parar e imaginar, irmãos, principalmente esses joios que estão aí escandalizando a obra de Deus, não está bom a coisa para eles, não. Você tem observado? Quem tem observado? As coisas não estão boas para eles, não. Eles podem estar financeiramente bem, mas espiritualmente estão derrotados. São problemas e mais problemas, irmãos. Que Deus, ele não é brincadeira. Veja bem, outra coisa importante, em Gênesis capítulo 5, olha só. Livro de Gênesis, capítulo 5. O homem, ele precisa caminhar com Deus. Gênesis, capítulo 5, 24. Diz assim, ó: e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou.
caminhou com Deus, Deus tem compromisso, irmãos. Então o homem ele precisa, primeiramente, ele precisa sentir a presença de Deus. Se eu não conservo a minha vida com Deus, daqui a pouco eu estou caminhando sem a direção de Deus. Eu estou caminhando sem a direção do Senhor. Dependendo do lugar que a pessoa se coloca, irmãos, Deus não está com ele. O Senhor não está presente. Mas ele está recebendo ali uma orientação maligna e não de Deus. Também nós podemos, irmãos, uma parte que muitos têm faltado o amor, de ajudar os nossos irmãos nas suas necessidades. Aos Gálatas 6 fala sobre esta parte também. Muitos estão perdendo o amor. O amor. É claro que você tem que ter sabedoria. As horas estão avançadas, eu não vou lá dentro da Bíblia. Mas irmãos, você tem que ter sabedoria. Mas por tantas coisas que têm acontecido, muitos deixam a desejar. Ele não procura saber o que está acontecendo com alguém que está próximo, que você tem condição de ajudar. Está em necessidade, precisando de uma ajuda, não ajuda. E a união também, que é muito importante, irmãos. Viver em comunhão, que está lá em Salmos 133, compõe com suave, é que os irmãos vivem em união. A falta de união, irmãos, um combate tremendo. É uma guerra, irmãos. O que você vê muitas vezes é um tirando pedra no outro. O incentivo já começa na própria rede social. Irmãos. Aquele falatório tremendo, fala mal de um, fala mal de outro, preocupa com a vida de um, preocupa com a vida do outro. Agora o anúncio mesmo que Jesus está salvando e está libertando é pouco. O anúncio de alguém chegando e falando aqui, esse aqui foi curado. Eu estou aqui para mostrar que Jesus realmente cura, que Jesus realmente liberta. Não. O que você mais vê é colocando os poros de fulano para fora, de ciclano para fora, de Beltrano para fora. E qual a estratégia do diabo com isso? Usar essas ferramentas para ir até aquele irmãozinho que já está meio fracassado, que lê pouco a Bíblia, que ora pouco, que jejua pouco, e jogar ele lá no mundo. O objetivo do inimigo é isso. Aquele irmãozinho que perde o tempo no celular, ele não está preparado para ouvir aquilo. Daqui a pouco ele desanima de vir para a casa do Senhor. Daqui a pouco ele desanima de ajudar a obra de Deus. E aí abre espaço para o diabo escravizar de novo lá no jogo, lá no futebol, lá na bagunça, lá na prostituição, lá na cachaçada, lá nas drogas novamente, irmãos. Então nós temos que vigiar a estratégia do maligno nesses últimos dias. É isso, irmão. Glória a Deus. Hoje a tua consciência está voltada para as coisas de Deus. Você está lutando, você está batalhando pelas coisas do Senhor. Se eu fosse olhar para um homem, eu estaria aqui? Não. Se eu fosse olhar por consideração de pessoa superior a mim dentro do ministério, eu não estaria aqui.
eu estou aqui porque eu considero vocês como a menina dos olhos do Senhor. Eu estou aqui por causa do Senhor Jesus. Eu estou aqui por causa de vocês que pertencem a Deus. E estou aqui enquanto Deus permitir, porque Deus que me enviou aqui. Eu não busco aqui justificativa do homem. O compromisso é com Deus. Eu sei que tem almas aqui para o Senhor. Eu sei o quanto valor que você tem, meu irmão, para o Senhor Jesus. O quanto valor que você tem, meu irmão, para o Senhor Jesus. O quanto valor que Deus que visita aqui esta igreja. Porque hoje eles visitam, amanhã eles são os futuros pregadores. Mas já tem tempo que veio, irmão, não se converteu até agora. Tem o tempo certo, irmão. Glória a Deus. Mais vale uma alma salva do que o mundo todo perdido. Nós abrimos um pontinho no lugar e uma alma se converteu e ficou firme. E na pandemia foi fechado lá, parou, ele ficou doente. Ele até chegava a vir comigo aqui no início. E ele partiu. Ficamos bastante tempo indo lá fazer o culto na casa dele. Mas ele se batizou, fazia a obra de Deus, viu? Era viciado, Jesus libertou ele, fazia a obra de Deus, pregava e partiu na presença do Senhor. Então teve fruto. Poderia ter mais? Poderia, mas era ele que o Senhor escolheu ali. Então é muito importante, irmãos. Nós não estamos por quantidade, nós estamos por compromisso diante de Deus. É maravilhoso ver multiplicar, é bom. É tão gostoso ver a igreja superlotada. É bom, quem não gosta? Qual pastor não gosta de ver a igreja superlotada, irmão? Mesmo que não sejam todos membros, mas o povo despertar para vir receber uma oração. Todo mundo quer, irmãos. Mas aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, o Senhor está presente ali, irmãos. E é algo que pertence ao Senhor e deve ser valorizado. Então não desanima de maneira nenhuma. Nós já vamos celebrar a Santa Ceia. Não desanima de maneira nenhuma. Ergue a tua cabeça e continua marchando, lutando pelo teu compromisso com o Senhor. Que Deus abençoe-nos. Pode bater.